pessoal, mais um episódio do podcast Pode Vir, e vocês podem perceber que hoje a gente tá muito chique, gente. Olha que estúdio legal. Primeira vez que a gente vai estrear num estúdio super maneiro. E nada mais, nada menos, estou aqui com o Idevanir Arcanjo, meu grande amigo, pra gente inaugurar esse novo podcast Pode Vir, né, Deva? Eu chamo ele de Deva, tá, gente? Então, ao longo do podcast, vocês vão ver que é Deva que eu falo, mas é o Idevanir Arcanjo, e a gente também vai saber o porquê desse arcanjo, né? O Deva trabalha com política desde os 14 anos de idade, ele estava contando agora há pouco pra gente. Tem uma associação que ele vai contar um pouquinho pra gente, que faz um trabalho voluntário, um trabalho social maravilhoso. E é com ele que eu tô aqui hoje. Deva, muito prazer. Obrigado por você estar aqui hoje comigo aqui no podcast. Prazer é todo meu, Aline. Que responsa, né? Inaugurando novos estúdios aqui no Pode Vir com a Aline. Eu tô muito feliz. Para mim é uma honra de verdade. Tô muito contente de poder estar participando com vocês aqui, falando um pouquinho do nosso trabalho, passando pro pessoal que tá do lado de lá da telinha, um pouquinho que a gente faz para poder estar promovendo o bem-estar social, trazendo um pouquinho melhor de qualidade de vida para as pessoas dali do entorno da onde a gente mora, em São Miguel Paulista, enfim. Ia perguntar onde era, né? Para as pessoas, eu sei, né? Mas para as pessoas saberem onde que é o trabalho que o Deva faz. E Deva, então, de primeira pergunta, eu já vou te perguntar uma coisa. Por que Arcanjo? Arcanjo é o meu sobrenome mesmo. Ah, é seu sobrenome mesmo? Família Arcanjo, lá de Utinga, da Bahia. Todos remanescentes da Bahia. Meu pai, meu avô passou para os filhos, ele era Miguel Arcanjo. Não era sobrenome, mas ele incorporou o sobrenome da família e ficou Arcanjo. Nossa, eu sempre achei que fosse apelido, o seu apelido. E como Idevanir é difícil, Idevanir é ruim de falar, fica o Arcanjo que salva, né? Então fica todo mundo chama Arcanjo, é mais fácil. É o anjinho da turma aqui. Quase isso. Deva. Ô, Deva, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, né? Que a gente tava até antes aqui, já num bate-bola aqui conversando. Sim. Sobre essa sua trajetória dentro da política, das ações sociais. Perfeito. Conta um pouquinho para todo mundo saber como é que é a história do Arcanjo. A história do Arcanjo é difícil a gente contar, falar da gente, mas assim, longa. A gente parar aqui 1 hora é pouco, mas a gente vai tentar dar uma resumida. Eu sou o caçula de 6 irmãos. Minha mãe e meu pai são da Bahia, vieram residir aqui em São Miguel Paulista, lá na década de 50, e fixou residência lá e fomos todos criados ali em São Miguel Paulista, todos irmãos. E com 11 meses de idade eu perdi meu pai, minha mãe acabou tendo que ir trabalhar, deixar minha irmã de 9 anos tomando conta dos 5 irmãos para que ela pudesse. Fosse hoje era abandono de incapaz, né? Mas minha irmã conseguiu dar conta, não foi incapaz não, ela foi muito capaz de dar conta. E minha mãe foi dando conta do recado, cuidando das coisas de casa, da família, e todos se salvaram, né? Todos dentro daquela dificuldade da pobreza que era São Miguel, que ainda é muito carente, um bairro muito carente. Você mora lá, então, desde que você é criança mesmo, em São Miguel? Nascida e criada em São Miguel Paulista, E a gente aprendeu muito com essa coisa de passar dificuldade, ter dificuldade. A gente via os amigos, vizinhos, todos eles tinham esse problema mesmo de uma pobreza extrema. Minha mãe passou muita necessidade. Eu brinco com as pessoas, falo, eu só não passei fome porque minha mãe tinha muita coragem e não tinha vergonha de pedir. Então isso me inspira, viu, Aline? Na verdade, eu faço um trabalho social desde os 14 anos. Meu tio, que era o meu pai, porque eu não tive pai. Meu pai morreu, eu tinha 11 meses de idade. Não conheceu, né? Tive todo o amparo da família ali, mas dos tios, né? E o meu tio Lozinho, ele era diretor da Sociedade Amigos do Parque Paulistano. Uhum. Isso lá já idos de 70 e pouquinho. Vamos falar muita idade, queima o filme, mas vamos lá. Então eu fui ser diretor social esportivo junto com o meu tio. Dar um suporte lá. E aí começamos a conhecer um pouco da política. Naquela época era MDB e Arena só, né? Nossa. Então a gente já vivia essa política naquela época. A gente foi pegando gosto pela política. Também pelo trabalho social que a gente desenvolvia, que meu tio desenvolvia na região. E a gente foi apurando, conhecendo e incorporando as causas sociais daquela comunidade. Ali a gente sempre brigou por urbanização, por melhoria da qualidade de vida, por moradia, por segurança alimentar. Naquele tempo nem era segurança alimentar, nem tinha essa concepção. Nem tinha ainda essa ideia, né, de segurança alimentar, né? Não existia. E a gente foi crescendo com aquela situação, foi entendendo aquela situação
comecei a trabalhar, a gente começou a se envolver com as organizações sindicais, além das sociais. Eu fui diretor do Sindicato dos Químicos por 2 gestões aqui em São Paulo, sempre trabalhando com viés trabalhista e também social. Isso foi dando muita capacitação política, a gente foi aprofundando a questão econômica do país, a gente foi conhecendo política partidária, política social e fazendo gestão em cima disso, né? Criando projetos, buscando resolver os problemas da comunidade e foi meio que envolvendo, tomando conta do sangue, né? Vai contaminando, a gente não perde, não tem como perder mais. E hoje a associação que você tem, ela trabalha com essa questão de segurança alimentar, né, David? Sim, que é uma forte, questão importante. Ele tá é a feira do bem. Com a camiseta aí, para quem quiser, né, acompanhar e tudo. Porque é uma questão, uma pauta muito importante, né, David? Essa questão da alimentação. E hoje em dia, como é que tá isso, né? Tá pior? Como que tá agora, nesse período pós-pandêmico, né? Como é que tá essa questão? Muito difícil. Aline, assim, eu costumo dizer sempre que o nosso trabalho social, de assistência social para a comunidade carente, ela não resolve o problema. A gente propaga sempre isso. O que resolve o problema seria ensino, qualificação profissional, a base, emprego, salário, porque dignidade se conquista assim. Enquanto não tem essas possibilidades todas, a gente vai fazendo esses paliativos de responsabilidade social, né? A Associação Camélias, ela começou quando eu mudei para esse bairro que eu resido hoje, que é o Jardim das Camélias. Eu brinco com todo mundo, é o glorioso Jardim das Camélias. Dentro de uma área de ocupação, às margens do Córrego Limoeiro e às margens do oleoduto da Petrobras. Uhum. Estamos entre 2 áreas remanescentes, área pública, né? Ali se formou o bairro do Jardim das Camélias em 1972. Com a invasão na área de ocupação, né? Na área do Córrego Limoeiro. Depois, em 79, com a implantação do oleoduto da Petrobras, aquele terreno remanescente também foi ocupado e aí se formou uma comunidade chamada Jardim das Camélias. Quem já morava mais antigamente lá chamava Vila Joia, porque ali é joia, pejorativamente, eles falavam ali é joia porque não paga água, não paga luz, não paga imposto, então lá é joia para morar. E aí pegou essa coisa assim, mas é Jardim das Camélias. Em 2002, a gente identificou que havia uma necessidade muito grande de urbanização. Era uma ocupação, não existia esgoto, não existia asfalto, iluminação de rua, nada disso tinha lá. Quando eu cheguei em 2002, quando eu fui morar lá junto com a minha esposa, eu comecei a provocar os moradores antigos, né? E falando que a gente tinha que se organizar e buscar recursos junto ao poder público para tentar resolver essas questões todas que era muito carente, muito latente na região. E como que foi essa busca, né, do poder público? Deu boa, não deu boa? Como é que foi isso? Até hoje temos dificuldade, Aline, por quê? Estamos dentro de uma área que é particular, que é da Petrobras. Petrobras não é pública, é um espaço particular. Muitas coisas não podem ser feitas por conta do oleoduto, não se pode pavimentar, por exemplo, as ruas, que é do entorno. Esgoto não poderia ter porque cruzava o oleoduto, então tinha uma série de dificuldades. A maior dificuldade era a vontade política, porque na época, lá em 2002 até 2004, a gente não conseguiu avançar em nada nas questões de melhoria, de regularização urbana. Só em 2005 que a gente conseguiu asfaltar a primeira rua dentro da favela, da ocupação. Em 2008, a gente já tinha asfaltado 13 ruas e vielas, já tínhamos iluminado 17 ruas e vielas. Caramba! Em 2008, a gente asfaltou a última rua e em 2012 nós conseguimos, através de um parceiro nosso, que pode citar, não? Pode. Aqui pode O vereador Ricardo Teixeira foi quem conheço. Conseguiu. Você conhece? Que coisa, né? Coincidência. O Ricardo Teixeira ele conseguiu levar asfalto para a última rua, por coincidência, a rua da associação onde a gente atua hoje, em 2012, porque houve uma negociação com a subprefeitura local de São Miguel Paulista e a Petrobras e conseguiram fazer a galeria de esgoto, a galeria de água pluvial. Nossa! E aí nós conseguimos levar o asfalto para essa última rua. Foi um grande avanço, né, para a comunidade, para a região. Se você olhar mesmo, a gente saiu do século XX e fomos para o século XXI em 2012.
porque foi quando chegou o saneamento na região. Que é o básico, né, Deva? Então, imagina, né? Mas não parou por aí. A gente identificou essa necessidade e resolvemos. Ficou bem. Tínhamos outros problemas que era a questão de lixo, muito entulho na região, era uma área totalmente viciada com descarte de lixo e entulho. Fomos buscar parcerias, conseguimos fazer um ecoponto para escoar todo aquele lixo que era jogado nas imediações, logradouros, praças, enfim. Conseguimos revitalizar 2 praças, criamos 2 praças na margem do rio, do Córrego Limoeiro. Uma das praças, a Rosa de Pedro Nunes, é um palco nosso de atividades da associação. A gente fala que a extensão é o quintal da nossa casa. Eu já tive a oportunidade de visitar a região. Hoje está totalmente aparelhada, tem aparelhos de ginástica para terceira idade, tem o professor Paulo, que ele faz a orientação de ginástica, acompanha os velhinhos que fazem toda a caminhada na praça, depois vai fazer ginástica ali na praça. Legal. Junto na ATI, que foi conseguida também com o trabalho parceiro da comunidade com o vereador. Mas, enfim, havia essa necessidade também da reparação social. Uhum. Nós estamos numa área até hoje com índice de vulnerabilidade social 4, alto nível de evasão escolar, problemas com gravidez precoce, um problema seríssimo que é tráfico de drogas, muito grande, vários pontos de distribuição de droga na região, e as pessoas mais reféns disso são as crianças e os jovens. Você tem uma ideia? Com 10 anos, você encontra um menino ali servindo de olheiro para tomar conta das lojinhas ali da biqueira. Nossa, bem complicado. Complicado. Né? Então, o menino vai ser olheiro. Depois de um tempo, com 13, 14 anos, começa a ser o aviãozinho. Vai passar droga, vai vender droga. E como se fosse crescendo dentro do... É um problema muito grande. Tem uma hierarquia, né? Isso, tem uma hierarquia. Né? Isso para os homens, mas a mulher não tem essa mesma disponibilidade de espaço. Então, as meninas, o que vão acontecer? Elas vão ser a namorada do tráfico, vai ser a esposa do tráfico e, fatalmente, a mãe do tráfico. A gente vai no UBS hoje, no posto de saúde, a gente encontra meninas de 13, 14 anos grávidas. Recentemente tivemos um trabalho falando contra essa coisa aliás, com a prevenção, né, da gravidez precoce na adolescência. Isso lá na comunidade é uma coisa normal, corriqueira, acontece muito, infelizmente. Então a gente começou a resgatar algumas dessas crianças com um projeto chamado Educar através do Esporte. Levava a criança para dentro do clube da comunidade e a gente levava eles para uma distração no contraturno escolar, para tirar eles da rua mesmo. E tivemos a ideia, junto com o professor Valdemar, o Silvio Sena, que deve estar assistindo aí. Um beijo pro Silvio Sena, que está sempre nos assistindo. Silvio Sena, parceiro, irmãozão de caminhada. E a gente criou um projeto Educar através do Esporte, mas começamos a buscar a identidade da família daquelas crianças que a gente atendia. Começamos a fazer uma busca, entendendo como era a vida de cada um. Não só a criança, né? Mas a família, a base daquela criança, né? Perfeitamente. E o que aconteceu? A gente começou a criar projetos sociais, até de qualificação profissional, gerando emprego, dando oportunidade às pessoas procurarem emprego. Em 2009, nós conseguimos uma parceria com uma empresa que era prestadora de serviço da prefeitura e conseguimos empregar mais de 350 pessoas. Caramba! Uma única vez, em 2 meses, conseguimos fazer um processo bastante interessante. E muda vidas, né? Muda vidas. E criamos projetos de grafite, basquete de rua, hip hop, para pegar a criança e tirar daquela... Dá oportunidade, dá opções de lazer. Outra opção, né, para ela. Porque às vezes tá ali, né, e aí acaba sendo facilmente influenciada por uma pessoa. Infelizmente. E até uma coisa que o Deva falou que é muito importante, né, gente, essa questão da gravidez. Só rapidinho, Deva, para eu falar aqui para as pessoas. O quanto é importante a educação sexual hoje nas escolas. Porque a gente tem essa ideia de que a educação sexual vai ensinar o seu filho a fazer alguma coisa ou a ser gay, por exemplo. E assim, primeira coisa que se o seu filho for gay, ele vai ser, ninguém vai ensinar isso pra ele. Isso é dele, é da essência. A educação sexual serve justamente para, nesses casos, como o Deva falou, numa comunidade, de meninas de 13, 14 anos ficando grávidas. Isso não é só no Jardim das Camélias. Isso, infelizmente, é uma realidade de São Paulo, do estado, e em lugares que eu e o Deva já tivemos a oportunidade também de ir em outras regiões de São Paulo, né, Deva? A gente esteve recentemente no Ariri fazendo uma ação social muito legal, inclusive
com a doutora Maria Fernanda, que é uma ginecologista, e nós estivemos ali vendo também a quantidade de meninas grávidas. Identificamos várias meninas grávidas, ou já mães, né, com 15, 16 anos, já mães. E a palestra que nós demos lá, junto com a doutora Maria Fernanda, foi justamente para falar sobre a importância da educação sexual e prevenção na gravidez, e as mulheres mais velhas também estavam lá, porque muitas mulheres nem sabem o ciclo menstrual, o que significa isso, e acabam engravidando também, às vezes, depois de velhas, e também não queriam uma gravidez indesejada. Então, o quanto é importante a educação sexual, que é uma coisa que tem que levar para as escolas públicas, né, Deva, também. Verdade, fundamental, né? Eu acho que passa por essa questão de você também estar fazendo orientação para a família. Isso. Porque se você não tem essa orientação para os jovens, você cria uma situação de um ciclo vicioso em que aquela jovem vai gerar uma criança que vai estar nas mesmas condições, cria uma mazela que é incurável, né? E aí vocês fazendo esse trabalho de identificar as famílias, né? Que nem você estava falando aqui. E aí, o que vocês identificaram na família dessas crianças, desses adolescentes que vocês estavam acompanhando ali? Na maioria, mora em área cedida ou ocupada, que é no entorno ali dos terrenos remanescentes, ou quando consegue pagar aluguel, mas a sua maioria é com renda familiar abaixo de um salário mínimo. Até hoje, nós estamos falando com uma identificação que foi feita lá em 2009 e 2010. E a gente está em 2022. E ainda temos essa realidade, infelizmente. Caramba. E criamos essas situações de estar buscando qualificar, gerar renda, gerar emprego. A maioria das pessoas lá são catadores de papel, de reciclagem, né? Enfim, criamos os projetos também que buscava parceiros. Lá atrás, já em 2009, a gente fazia isso, de busca de alimentos para reparar essa necessidade que as famílias tinham lá. Mas era pequeno, não era uma coisa tão vultuosa. Agora, em 2014, dando um salto, falando de uma coisa mais recente, a gente teve a ideia de criar a Feira do Bem de Combate à Fome e Desnutrição Infantil. A gente tinha muitas pessoas que vinham na associação pedir ajuda de alimentos, e a gente começou a buscar principalmente o sistema atacadista, varejista de hortifruti granjeiros. Certo. E aí temos parceiros aqui da Moca mesmo, vizinho de vocês aqui na Avenida Caçandoca. Vou mandar o jabá, pode? É o Sacolão da Moca, gente. Ele é bacana porque ele faz um trabalho conosco desde 2014. Super parceiro Ronaldão, dono lá sócio lá do Sacolão Moca, lá na Avenida Caçandoca, vendia o peixe legal. Mas é importante falar, né? Quem tá na parceria de ajudar as pessoas, né? Nesse combate à fome. É, a Cruz Vermelha Brasileira. Hoje eu estive na Cruz Vermelha Brasileira pegando doações. Foi quem nos ajudou na ida por Ariri também, doando cesta básica, medicamento, roupas. Enfim, a gente começou esse trabalho voltado para as famílias lá. 178 famílias a gente atendia. Aí você perguntou como está isso hoje. Isso foi em 2014, né, Deva? Só pra 2014 a gente tinha um número de 178 famílias necessitadas de cesta básica. Só que o número ultrapassava 300 famílias com o trabalho do Viva Leite, o trabalho da Feira do Bem, que distribui fruta, verdura e legume, e a cesta básica. Em 2020, com a pandemia, com o novo governo, esse número hoje está em 552 famílias cadastradas pedindo ajuda de cesta básica. Caramba. E, infelizmente, a gente não tem como ajudar todo mundo. A gente acaba fazendo um rodízio, tentando atender as famílias. A cada 3 meses, troca por outra família para poder ajudar, compensar minimamente essas pessoas. É onde eu falo. A gente está fazendo um trabalho que não é a solução. A solução é a busca do emprego, a qualificação profissional, o salário digno, para que essas pessoas sejam co-criadoras do próprio destino delas, né? Sim, porque é importante termos pessoas, né, como o Deva, que faz esses trabalhos voluntários para ajudar até mesmo pela sua história de vida, né, Deva? Que você passou por situações, né, assim, na sua infância e adolescência. Só que não é só disso que a gente tem que depender, né? Porque realmente a gente precisa de políticas públicas que façam o básico, né? Que levem uma educação de qualidade, com uma educação de qualidade essa pessoa consiga um emprego melhor, né? Como você está falando, a gente precisa disso, né, Deva? Verdade. Lá em 2014 ainda, Aline, a gente identificou que da plantação, da colheita,
o escoamento de toda a produção agrícola chegar no atacadista, no varejista, 40% de tudo que é plantado hoje no Brasil vai para o lixo. Quase metade do que é plantado hoje, velho. Esses números são de 2010. A gente conseguiu fazer uma pesquisa onde tinha um projeto de lei no Congresso Nacional que dizia que poderia o produtor, o comerciante, ele poderia criar uma parceria com associações comunitárias para pegar esse produto excedente antes de estragar, antes de ir para o lixo e distribuir para essas famílias que poderiam estar cadastradas nas associações comunitárias. Sim. E através de um processo de identificação de nota fiscal de doação, poderia ser deduzido do imposto, da receita dessa empresa, tanto do produtor como do comerciante. Mas as forças políticas hoje, que a maioria do Congresso hoje é a bancada ruralista, não vê uma boa jogada, né? Porque é melhor explorar a dificuldade financeira, tá vendendo o produto caro do que fornecer gratuitamente. É uma coisa que o governo deveria entender e tentar mudar essa realidade. Mas, infelizmente, esse projeto está lá desde 2009, desde 2010 que foi apresentado no Congresso Nacional, e não foi votado até hoje. Não tem nada, não tem nenhuma política pública voltada para esse tipo de segurança alimentar, de parceria entre o produtor e associações comunitárias. Nossa, é uma coisa carente. Que seria básica, né? Se a gente fosse para pensar, porque esse é um alimento que vai ser jogado fora, né? Que não vai ser utilizado. Então, a gente deixar um alimento estragar e jogar no lixo, num Brasil que a gente vive hoje, chega a ser uma afronta, né, com que é a realidade brasileira, né? É muito triste pensar que isso existe no Brasil. Infelizmente, hoje caiu muito a oferta de emprego. Pareado a isso, tem o problema da qualificação, porque nós temos pessoas hoje identificadas dentro da Feira do Bem, pessoas jovens, de 30 anos até 40 anos, que a gente mandava o recado, pessoal, chegou produtos novos aqui na associação, vem retirar. E a pessoa me chamava no particular e perguntava, o que você falou lá? Vai ter doação hoje? E aí eu começava a perguntar, você não leu? E aí a pessoa de 30 anos, pasmem, mas eu não sei ler. Nossa. Você acredita nisso? É verdade. E aí a gente começou a identificar essa necessidade também de fazer o curso de alfabetização para adultos, a partir de 18 anos, tá? Não é para idosos, como o pessoal fala, alfabetização para idosos. Não, para adultos, né? É acima de 18 anos e tem muita gente hoje que tem dificuldade de leitura. De escrita, então, nem se fala, né? E hoje a gente tem esse processo também, junto com a professora Neuma, em parceria com a Associação Mãe Mara. Somos duas associações que promovemos esse trabalho de alfabetização para adultos dentro da Associação Camélias. Isso está funcionando hoje, né, Débora? Está funcionando hoje. Nós temos 3 turmas, uma 9 horas da manhã, está formando a turma. Temos uma turma já formada às 2 horas e temos uma turma formada às 19 horas. A Neuma atende esse pessoal todo dia, de segunda a quinta. Segunda a quinta. Sexta-feira é livre. Junto à questão da alfabetização, a gente fez 2019, mas por conta da pandemia a gente parou, está retomando agora, o curso de qualificação profissional. Certo. Entender, fazer um currículo adequado, saber se postar uma entrevista, como se vestir até numa entrevista. Às vezes a pessoa vai lá com os decotão, com mini saia, o cara vai de bermuda, com regata. Então tem umas coisas que o cara tem que ir uma postura mais adequada. Uma postura mais profissional, né? Mais profissional. E às vezes a pessoa que não tá acostumada com esse tipo de coisa não tem noção, né, de que isso é o certo ou que é o errado. Lá mas na comodidade é chinelo e bermuda, o camarada não vai. É o que você vive na sua realidade e você vai reproduzir isso pro mundo, né? E a gente leva essa informação para eles e vai buscando também as parcerias. Nós iniciamos lá em 2019 e 2020 umas vagas de um grupo no WhatsApp de vagas de emprego. A gente colocou o nome de Emprego do Bem. Desse grupo, ele lotou com 256, que é o máximo que o WhatsApp permite. E as pessoas pediam, mas eu tenho um parente que mora num bairro diferente, que mora num município diferente daqui. Tem como ajudar? E nós começamos a buscar online, as vagas de emprego online e transferir, dar uma dica pro pessoal através do WhatsApp. Entendi. Hoje nós estamos com 5 grupos de emprego, todos lotados.
Caramba. Pessoas do estado todo, não é só. A gente atende Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, a gente consegue vagas de emprego e eles redirecionam para parentes e amigos de outros estados. Então, já estamos assim, um trabalho que era comunitário, que era voltado para o glorioso Jardim das Camélias. Para a comunidade local. Hoje é uma concepção de estar levando informação e ajudando a pessoa na qualificação, até com cursos também, cursos online, né, de qualificação profissional, e dando condição dela procurar emprego, se reintegrar ao mercado de trabalho, né? Que a gente precisa muito disso. Não é só o jovem. Hoje a gente eu busco isso com você. A gente está vendo, identificando a capacidade que o jovem tem, a ansiedade, a necessidade que o jovem tem, para a gente poder dar condição dele buscar um emprego. Mas também tem aqueles acima de 50 anos que já não têm uma qualificação adequada e têm dificuldade de concorrer no mercado de trabalho. Sim. Nessa parte da qualificação profissional, né? Você percebe que existe alguma diferença entre homens e mulheres? Tem mais mulheres desempregadas? Como é que tá, assim, ali na comunidade, né? Porque, assim, a gente tem dados, né, que são a nível nacional, de que as mulheres que sofrem mais com desemprego, né, no Brasil. E como que tá ali na comunidade? Você sente isso? Além do jovem, que aí indefere feminino e masculino, a questão do adulto, principalmente as mães solo, é quem mais sofre com isso. Muita dificuldade mesmo para se requalificar e também para se inserir de volta ao mercado de trabalho. A maioria das pessoas que nos procuram, vou chutar 70%, é mulher. É mulher que tem maior dificuldade de emprego. Até por uma questão de concorrência do mercado, porque a preferência a gente sabe que é masculina, né? Hoje a gente vê que a mulher vai concorrer numa vaga de emprego. A preferência pelo masculino é maior. O salário da mulher na mesma função é menor do que do homem. Então tem uma série de disparidades que hoje o movimento feminista vem brigando. As separações, eu acho que até as próprias organizações trabalhistas têm buscado dar resposta para isso e resolver esse problema. Mas ainda não sanou. Ainda tem um problema sério. Existe bem essa desigualdade. Inclusive, né, Deva, já que a gente está falando sobre isso, sobre essa questão, eu vou lançar um e-book agora, né? Quem quiser nas minhas redes sociais, né? Que fala exatamente sobre isso, Deva, sobre equidade de gênero, né? Por que não igualdade de gênero? E lá vai estar tudo explicado, né? Que equidade, a gente dá condições para que todo mundo possa chegar lá, né? E quando a gente fala equidade de gênero, a gente está falando entre homens e mulheres. Porque é exatamente o que o Devanir falou aqui. Por que de repente os homens estão recebendo menos, né? Estão recebendo mais, as mulheres recebendo menos, ou elas estão mais tempo desempregadas, demoram mais para conseguir empregos, ainda tem a questão das mães solo. E nesse e-book a gente explica como que seria importante para a nossa sociedade se as mulheres e os homens tivessem esses direitos iguais, né? No trabalho e em tudo, né? Porque a gente tem dados aí que falam que as mulheres, elas ocupam apenas 38% de cargos importantes dentro de grandes organizações, das organizações, de empresas, 18% apenas na política. Então, por que ainda tá assim, né? E o que a sociedade ganha com uma sociedade mais igualitária, né, Deva? Porque o próprio Devanir estava falando aqui, né? Lá a disparidade entre meninos e meninas, né? O que acontece e tudo. Então, tanto os homens quanto as mulheres ganham quando a gente tá numa sociedade igualitária, né, Deva? Não é só as mulheres, porque você falou do movimento feminista, é importante a gente falar que o feminismo, ele não quer ser melhor do que os homens, né? A gente quer, na verdade, que existam os direitos iguais. Não é tomar o lugar, é andar junto. É ficar junto, né? Ao lado, né? Não atrás. Não aquela coisa. Tem até uma expressão que falam que por trás de todo homem tem uma grande mulher. Gente, eu sempre fiquei indignada com essa expressão. Por trás de todo homem há sempre uma grande mulher. Por que ela tem que estar atrás? Justamente. Eu pensava assim, eu falava, mas como assim? Por que a mulher tem que estar atrás do cara? Por que ela não pode estar do lado do cara? É fruto de uma sociedade conservadora e machista. Ainda bem que o meu lado feminino é mais latente, não tem esse problema, não. Mas Eva, nas periferias isso também é uma realidade? Isso acontece também? Total, né? Tanto que a maioria você vai ver sempre a questão da
Mãe de família, você não vê o pai de família, né? Você vê a mãe de família em casa cuidando dos filhos por marido e trabalhar. Às vezes, a necessidade obriga que vai os dois, mas na grande maioria sempre o homem vai trabalhar e a mulher fica ali com toda a responsabilidade dos afazeres domésticos. E quando vai para o emprego, ela vai ter o quê? Terceiro turno, né? Porque ela continua com as Tem a responsabilidades. primeira parte da manhã, primeira parte da tarde e à noite vai fazer todo o trabalho doméstico, vai descansar que hora? 10, 11 horas da noite, para de madrugada estar saindo para o emprego. Então, até hoje, a cultura machista ainda tem essa... Coloca, mas isso é coisa de mulher, eu não vou fazer, né? Não, deixa aí que a mulher faz. Então, a gente tem que andar junto. Vou dar um exemplo, Toninho. Toninho é diretor da associação conosco e a esposa trabalha, ele trabalha e os dois dividem todos os afazeres dentro de casa. Eu, quando estou em casa, também ajudo lá, eu gosto muito de cozinhar. Vocês já ouviram falar, né? Eu não estou fazendo nada mesmo, da série não estou fazendo nada, eu vou lá para a cozinha, ajudo, faço uma coisa, faço outra. Mas não é comum para o cidadão brasileiro essa realidade, não é tão... Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que mudar, né, Deva? Porque... Verdade. É isso, né? Por que todas essas obrigações ficam sempre nas costas da mulher? E até isso faz com que ela tenha mais dificuldade de chegar no mercado de trabalho e de conseguir, né, um emprego em determinado presa, horário. Né, porque pesa, né, para ela também. Perfeito. A Associação Camélias recentemente levou um projeto para a subprefeitura de São Miguel e nós criamos lá com um grupo de mulheres empreendedoras a Feira de Artes, Artesanatos, Brechó e Antiguidades. Está funcionando desde o começo do mês desde dia 30 de maio. Iniciou essa feira lá e são mulheres, na maioria, mulheres empreendedoras, para poder ter essa questão da economia familiar, economia solidária e dando oportunidade para as mulheres conseguir algo, né? Procurar alguma coisa para ganhar o recurso, principalmente as mães solo. A gente foca muito nas mães solo lá, Aline. Ô, Deva, quando você fala mãe solo, só pra gente contextualizar para todo mundo que tá assistindo, são as meninas, as mulheres, né, que cuidam dos filhos sozinhas, mas que não tem o pai não tá presente. Antigamente falava mãe solteira. É verdade. Porque mãe solteira é uma concepção ruim, né? Porque tem que ser casado para ter filho? Não. Não tem, né? Não. Mãe solo é isso mesmo. O pai não participa cuida da criação. família, ela é sozinha, ela não tem o parceiro, é sozinha que cuida da família, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida da economia familiar, então ela é solo, ela isso é sozinha. Isso é outra coisa que é bastante comum também, né, David, de ver. Muito. Na comunidade, onde eu falei para você. As mães do tráfico, as mães do funk, na sua maioria não vai ter o apoio do pai da criança, o pai da criança não assume a família, pode às vezes até assumir a criança, mas não assume um casamento, não vai ter um relacionamento, porque não houve um relacionamento amoroso, né, Aline? E também não vai forçar o casamento por conta disso. Não, imagina, e aí vai ter a mãe solo também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O cara não precisa casar com a menina pra ele ter responsabilidade como pai. Ele vai ser pai de qualquer jeito, mas infelizmente... Ou não, né? No caso da maioria, não. Infelizmente não é a realidade. Isso é outra coisa, né, Deva? Que recentemente teve aí alguns casos que apareceram nas redes. E a mulher, ela é sempre julgada, né? A gente teve aí o caso da Clara Castanho, que é uma menina famosa, que ela, infelizmente, né, sofreu um estupro, ela teve o neném e ela deu pra adoção. E aí foi uma chuva de coisas erradas que aconteceram ali com a menina. Primeiro que foi exposta, que não tinha que ter acontecido. E o preconceito de a menina ter dado a criança para adoção. E aí, na outra semana, a gente teve um caso de uma menina de 11 anos que fez um aborto legal, né? Que tá na lei. E também sofreu um monte de preconceito por ela ter feito aborto. Então, assim, no fundo, a mulher tá sempre errada. Porque aí, se ela quer fazer o aborto, ela tá errada. E se ela der pra adoção, tá errada. Agora, o pai que faz o filho, né? E some no mundo. E tá tudo bem. Então, isso também a gente fala, quando a gente fala de equidade de gênero, falando disso também. Por que os homens não sofrem essa pressão da sociedade? Só as mulheres, né, que são crucificadas, só as mulheres que passam por isso, né? Verdade, infelizmente, essa raiz machista ainda tá muito latente aí, né? Muito complicado. Então, a gente tem tido essa possibilidade de ajudar as mulheres. Olha que bacana, né? É uma coisa que foi acontecendo naturalmente dentro da associação. Da forma que foi acontecendo.
E a maioria das pessoas, das famílias assistidas, são mulheres que vão buscar o apoio na associação. E as mulheres são quem produz, quem provém todo o trabalho dentro da associação. Nossa. É muito bom isso, porque a gente está aí a um passo à frente, hein? Ó, pode colocar aí um prêmio Nobel para o Idevani, para a Associação Camélias, que vale. Estamos à frente aí, ajudando a mulher a se empoderar de verdade. Eu acho que isso é bacana, né? Muito Com bacana. certeza. Quando você fala de estar à frente, você diz nas questões da própria associação. Sim, no trabalho do dia a dia da associação. O trabalho mesmo da associação. Um beijo para minha esposa, a Jo, que tá lá, que é ela que cuida da parte de finanças Beijo, da Jo. associação, ela que segura lá. Então é isto. É um pouquinho que cada um tá fazendo, a gente não consegue resolver todo o problema, mas a gente está buscando resolver o problema que tá ali bem na nossa frente, que tá ali na nossa porta. Então, isso a gente consegue fazer. E que seja uma concepção, né? Não tem que ser um projeto exclusivo da Associação Camélias, da comunidade do Jardim das Camélias. Pode ser uma coisa que a gente sempre fala. Eu não estou querendo, por vaidade, ostentação, aparecer. Coloco isso muito nas redes sociais, o trabalho que a gente desenvolve. Não é pro oba-oba. O pessoal costuma falar assim, que sua mão esquerda não vejo o que a direita está fazendo. Lá na época de Jesus Cristo era bacana, porque tinha uma situação real, conjuntural. Mas hoje não. Você tem que mostrar o teu trabalho para juntar, para agregar valores, agregar pessoas, agregar mais apoiadores, mais doadores. Então tem que mostrar o trabalho, tem que mostrar essa necessidade, tem que mostrar que existe gente passando fome. O que era 178 famílias lá em 2020, no início de 2020, hoje são 552 famílias. Então, aumentou assim, muito. Monstruosamente. Então a gente vê o ministro da Economia aí nas redes sociais e falar uma inverdade de que a inflação está abaixo de 2 dígitos e o próprio Instituto, o IBGE e o Banco Central mostra que está com 2 dígitos a inflação. Então, o nosso ministro, ele é inconsequente, incoerente e ele fala inverdades, né? Porque a gente está vendo um caos generalizado, uma inflação maquiada, tá aí camuflada, que a política governamental federal não está conseguindo dar resposta. Vou citar uma coisa antiga lá atrás, não vou fazer mérito não, porque eu nem conheço o partido e nem faço voto com partido nenhum. Mas o presidente Sarney, lá na década de 90, ele fez um tabelamento de preço. Economistas vão falar que se você tabela os preços, você engessa a economia, você não dá o direito de livre mercado, você não dá o direito da concorrência e tal. Não estamos pedindo para você fazer um engessamento da economia. Nós estamos pedindo para você garantir a cesta básica a preços baixos. Garantir o combustível. Está aí, o governo de São Paulo, Rodrigo Garcia. Parabéns para o governador, né? Ele rebaixou o ICMS. Então ele já deu um passo a favor da população mais necessitada, da base da pirâmide. Dá muita diferença, né? Para essas pessoas que precisam do carro para trabalhar, motoristas de aplicativo. Todo bem de serviço, toda produção agrícola, ela é escoada pelas rodovias. É o caminhão quem leva. Então, se você abaixa o combustível, você abaixa os preços do alimento. Você abaixa o preço da cesta básica. Então, fica a dica aí, o Paulo Guedes, Bolsonaro. Segue aqui o Idevani, que tem experiência, conhece a fome, conhece a necessidade do povo lá, tá bom? É isso. Só quem tá no dia a dia pra saber, né, Deva? Que é isso que você falou mesmo, né? Tem que estar no dia a dia pra você ver o que tá acontecendo. Eu queria te perguntar também, Deva, você falou que você tem alguns lugares que te ajudam, né, nessa questão. Se você quiser falar pras pessoas, tem alguma forma de ajudar a associação? Como é que faz? Até pra quem quiser ajudar, né, quem quiser participar. Sim. Temos o site, né, www.assocam.org. Temos a fanpage do Facebook, Associação Camélias. E o telefone, lá vai jabá. É o 11 947 51 8792. 11 947 51 8792. Entra no WhatsApp, faz contato, tudo. O que você imaginar, Aline, serve de doação. Vamos lá. Utensílios domésticos, eletroeletrônico, móvel, roupas seminovas em bom estado de uso, de conservação, brinquedos, eletroeletrônico, lava-roupa, geladeira, tudo o que você imaginar a gente consegue fazer. Nós temos o brechó, o bazar na associação. A gente conserta o que tiver quebrado, a gente vende a preço bem baratinho, bem popular, até para ajudar a comunidade mesmo.
E o que a gente consegue de arrecadação de lucro, a gente converte em alimentos, em gasolina para poder buscar doações, para poder fazer a doação da Feira do Bem. Levar a doação, né? Justo, levar em 3 comunidades, porque assim, a gente começou o trabalho no Jardim das Camélias da Feira do Bem. Hoje a gente atende Jardim das Camélias, Jardim Limoeiro, Jardim São Carlos, Parque Cruzeiro do Sul, Pedro Nunes e Santa Inês. E já fizemos em outros bairros de São Miguel Paulista também. E já fizemos até no extremo sul, lá no Jardim São Luís. Já fizemos em Ariri. Houve uma época que deu uma ressaca na região de Cananéia e virou barco, e mareou redes, acabou com todo o recurso que o pessoal tinha. Eles não tinham condições de comprar comida. E a gente fez todo o movimento aqui junto com o Instituto Liga do Bem e junto com a Associação Camélias, Amigos Unidos pelo Social, que é outro grupo de amigos que também ajudam a gente no trabalho social, e levamos doações lá para Ariri, divisa do Paraná. A gente fala Associação Camélias, a gente já está com um grupo maior, uma união de lideranças, para gente, todos esses bairros que eu conversei aqui com você, a gente tem uma liderança local. Essa liderança, ela avalia a situação, ela observa as necessidades locais, a gente elabora projeto, leva para os departamentos públicos, leva para a subprefeitura, a gente tem uma rede, não dá para trabalhar sozinho. Tem uma rede, né? Tem uma rede São de os braços, ajudadores, né, os porque tentáculos. Senão não consegue, né? E além dos apoiadores, né? Eu falei aqui da Cruz Vermelha Brasileira, falei do Sacolão lá na Avenida Caçandoca, mas a gente tem o Instituto Liga do Bem, os Amigos Unidos pelo Social, que são empresários, pessoas comuns, pessoas do dia a dia, que potencializa, que dá apoio para esses projetos nossos e faz a coisa acontecer. Porque sozinho a gente não conseguiria, não. Tem muita gente por trás que dá suporte. É muita gente mesmo. Quem estiver ouvindo aí e quiser ajudar, o Deva já passou as redes sociais, www.assocan.org, né? É isso? ONG. .ong.br, quem quiser ajudar. Isso. Que não é só as grandes empresas que podem ajudar, né? Às vezes, cada um também ajudar faz a diferença no final. É a máxima que ninguém é tão pobre que só tem a pedir, ninguém é tão rico que não tenha nada para pedir também, né? Todo mundo pode ajudar. E ele se fortalece, né? Somos uma imensa corrente do bem. A gente se fortalece à medida que a gente se une e aí a gente consegue fazer muito mais, né? Eu sozinho não consigo fazer nada. Tem muita gente que ajuda a gente. Muito bom. Então é isso, gente. Conhecemos um pouquinho a história do Devanir Arcanjo. Tem muita história. E tem muita história, mas ainda ele vai voltar, né? Porque ele gosta de falar, vocês perceberam. Menino, e como fala esse arcanjo? Muito obrigado, viu, Deva, por você estar aqui mais uma vez. Deva, pra quem não sabe, ele é meu parceirão de trabalho também. Eu tô sempre com ele nessas ações comunitárias. Já viajamos juntos para levar doação, para levar conhecemos o amigão, né? Mazinho ontem, que também faz um trabalho de apoio, muito de acolhimento bom. às famílias. Não falamos, mas a gente faz também entrega de marmita para moradores em situação de rua, para famílias, para o dependente químico também, morador de rua, e a gente acolhe essa pessoa e leva para a clínica de recuperação. Olha, Mazinho faz esse trabalho. Isso, né? É que são tantas coisas, Aline, que a gente deveria vir com uma lista para poder elencar e falar todas. Quantas coisas que faz. Mas porque não é só a doação, né, Deva? Tem um trabalho também por trás disso, de você acolher a pessoa, de você levar e ajudar essa pessoa a sair daquela situação que ela tá, né? Ainda mais, por exemplo, se é uma pessoa que tá em situação de rua ou com problemas com dependência de drogas e tudo mais, né? Então, não é só você dar comida que isso talvez não ajude, é o paliativo ali, né? Tem um grande ajudador de rua chamado Gilberto Porfírio, ele trabalha lá na Cracolândia. Na antiga Cracolândia, que agora espalhou, mas ele tá bem sentado ali no centro antigo de São Paulo. Ele diz que dependente químico tem que ser tratado como um filho. Você põe a camisa de força, leva para desintoxicação e depois vai trabalhar o psicológico. Agora, o governo não assume isso. O direito de ir e vir tem que ser preservado. A pessoa não pode ser interditada. Mas quando se tem um deficiente mental, um problema, alguém que tem uma deficiência intelectual, a família pede e a pessoa é interditada. Agora, qual é a diferença do dependente químico se ele não está também com problema mental? Eu acredito que seja um problema mental, dependente químico. Então tem que pegar, resgatar. Doença, né? Isso é uma coisa que com certeza deveria ter um pouco mais de olhar nas questões públicas para como resolver esse problema, né? De você conseguir tirar essas pessoas dessa situação. Porque não adianta você tirar a pessoa daquele lugar que ela
ela não tem pra onde ir, Não muitas tem. vezes. Ela vai A voltar. família já abandonou, você não tem condição de dar um desdobramento daquilo, você desintoxica, você libera a pessoa volta para onde? Não E tem um aí, emprego, Não tem emprego, não tem toda... não consegue se O ciclo manter, continua sempre o mesmo. volta para onde ele estava. É uma realidade também. Infelizmente, é isso que acontece. Então, tem Não que ter existe um política olhar... pública ainda direcionada para resolver. Infelizmente. Quem sabe futuramente terá, né, Deva? A gente torce pra que... O universo conspira. É isso aí. E vai ter mudança, eu creio. É o que a gente quer, né? Essas mudanças. Maravilha. Coisas novas na política, né? Pessoas que pensam diferente, com maior olhar para o ser humano, com um olhar diferente para o ser humano, né? Aline, você falou uma coisa interessante, a gente fala, já viu que ela queria encerrar, mas eu não deixo, né? Eu falo demais. Deixa eu falar. Tem tempo ainda, né, pra falar ainda? Tem tempo. Tem tempo. Olha só, a gente fala muito de fazer trabalho social. E tem muita gente que fala assim, o trabalho social não pode existir, não tem como deixar de fazer política, porque tudo gira em torno da política. Infelizmente, a velha escola da política brasileira não permite você resolver problemas que são antigos, bandeiras históricas que até hoje permeiam, coisa de centenas de 100 anos atrás, aí continua sendo problema hoje. E problemas das doenças que são viroses, que está aí percorrendo o mundo todo, não é só aqui no Brasil, mas a gente tem que falar aqui, olhar para o nosso aqui, né? E tem política pública para a saúde que ainda está carente, dependente. A gente está falando, eu tenho problemas dentro da comunidade, a gente também consegue medicamento. Luiz da Farmácia, tudo bem aí? Porque Beijo, o Luiz da Luiz da Farmácia é um Farmácia. parceirão, líder comunitário também, que faz um trabalho voltado para a segurança da saúde. Olha, Né? interessante. E a gente tem parceiros do Departamento de Saúde que nos ajuda, nos acolhe, ajuda com receita. Lurdinha, tá aí? Lurdinha nos ajuda com receita, encaminhamento de exame médico, cirurgia, tudo isso para dar uma melhor condição, para dar resposta, porque o poder público não dá. O SUS é muito bom na concepção, mas na prática tem muito que ser feito ainda. Sim. Então não está ainda conseguindo dar resposta para toda necessidade. Mas Falta o muito interessante medicamento de hoje. a gente ter pessoas assim, lideranças como você, né, Deva, que Tá lá. vai atrás, né? Observa, identifica e tenta propor, né? O básico Não dá, das pessoas, né? Tem que Seria fazer. o mínimo, né? Perfeito. Então tem muita coisa, Aline, que a associação faz, que se você entrar na página da associação, você vai ver lá que são várias iniciativas, vários parceiros, muita gente envolvida, né? Não é só a direção da associação, tem muitos parceiros que fazem realmente a diferença. Tem lá a Praça Solidária, que é um trabalho que a gente faz na praça, em frente ao Silvio Sena, da casa do Silvio Sena, na beira do córrego Limoeiro. A gente leva fruta, verdura, legume, doações para as crianças de brinquedo. A gente faz assim, reúne um monte de brinquedo, põe na praça, no tapete. As crianças começam a brincar. E aí elas pegam aqueles Quando passa que o elas tempo. gostam. Gostou? Pode levar, é seu. Ah, E assim que a gente legal. vai criando a situação. Doação de roupa, o shopping social. A gente doa roupa direto. A pessoa necessitada vai ali e escolhe o que ela quer levar, que serve para ela, ela leva embora. Fazemos atividades de lazer também, porque cultura é fundamental. É lógico, né? Não é só... Eu acho que uma sociedade sem educação, sem cultura, ela não tem uma base estrutural adequada, né? Mas não é isso que nossos governantes querem, né? Não quer ninguém pensante, né? Quer manipular todo mundo. E onde você tem educação, você tem cultura, você tem gente pensante e faz a diferença. Então a gente propaga isso dentro da nossa comunidade. A gente faz o Sarau do Bem. O Sarau do Bem, Aline, a gente pega as pessoas locais, jovens que tocam violão, tocam um instrumento qualquer, vai lá, se apresenta dentro, na praça, aberta, praça pública. A gente fala microfone aberto. Quem quiser participar, tá Só lá vai livre. lá e vai participar. Vai lá e dá seu grito. Ai, que legal, Manda sua nossa. mensagem. E é várias coisas que a gente vai colocando aí e vai acontecer muitas vezes. Me chama aí no telefone, quer de novo o telefone? Passa mais uma vez aí, Deva, pro pessoal 11 anotar. 947 51 8792. Me chama, pergunta, a gente vai dar. Tem muita coisa que pode ser feita e tá faltando você para ajudar. Pode Com vir. certeza, é isso daí, gente. Eu Vamos vendo o jabá ajudar muito também. bem, né, produção? Fala aí. Contratar onde, velho?
É isso, Aline. Tamo aí, uma honra mesmo. Gostei muito de estar aqui com você. A gente passava a tarde, né? Inaugurando, pode vir com a Aline. Eu tô super feliz de estar sendo mais uma vez chamado para você aqui pra gente fazer essa parceria, mostrar um pouquinho do que a gente faz. Mas dá exemplo, acima de tudo, dá exemplo. Isso, eu acho que é importante as pessoas que estão nos assistindo, onde estiverem, estão nas suas casas, nos trabalhos, em qualquer lugar que estiverem assistindo, que existem pessoas fazendo a diferença, né? Porque às vezes a gente acha que, pô, mas se eu fizer alguma coisa não vai fazer diferença. Não, vai fazer diferença sim, né? Você ajudar o Idevanir e a Associação Camélias vai fazer diferença sim, né? Como ele falou, para quem tá assistindo, tem que fazer rodízio de famílias para doação. E talvez se mais pessoas ajudarem, talvez não precisasse disso. Então, qualquer coisa sempre vai fazer a diferença, né? É o que a gente fala, é a corrente do bem, né, Deva? Que a gente sempre fala isso. Um vai ajudando o outro, e isso vai se tornando uma coisa, né, cada vez maior. E é isso que a gente espera, que cada vez mais pessoas ajudem, cada vez mais pessoas estejam engajadas. Venha fazer política, né, Aline? Venha fazer política, venha ser da corrente do bem, usar a política como ferramenta para fazer o bem, né? Uma coisa boa. Que tem muita política boa, né? Renovar a escola velha da política brasileira. Tem colocar sangue novo. Muita gente que fala, né, que não gosta de política, não quer falar sobre política. Tem muita política boa, assim, e dá para fazer política de uma forma muito boa, assim. Sem dúvida. Muito obrigado, Deva. Valeu. Mais uma vez. E obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Quem quiser seguir nas redes sociais, o Devanir já falou. E nas minhas redes sociais, @alineteixeira.oficial. É isso daí, gente. Um grande beijo pra vocês. Valeu, obrigado. Deva. Valeu, Aline.